tem que mudar aquilo que precisa ser mudado, transformado, que precisa ser transformado para o progresso. E buscando em Jesus o nosso modelo, o nosso guia, né? Nós precisamos então estar cientes quem é esse homem, ou foi esse homem, quem é ele em sua obra, principalmente nessa fase de transição planetária, que se caracteriza por crise de valores, crises e transformações de valores morais, em que nós estamos deixando velhas estruturas e buscando novas estruturas morais. Aonde vamos buscar esse paradigma? Aonde vamos buscar esse modelo? Então, mais do que nunca, nós precisamos, né, do Cristo para superar esses desafios existenciais, alguns mais, outros menos, né? Outros fazendo as suas buscas, nós aqui estamos fazendo as nossas buscas, né? de parâmetros de melhoria, de diminuir os nossos sofrimentos, aclarar as nossas mentes. E a doutrina espírita tem esse trabalho, essa função, como o cristianismo redivivo, de fazer conhecer Jesus, não a sua figura histórica, mas a esse Espírito puro que vem nos trazer toda a aplicação da lei de Deus, vem testemunhar, mostrar que é possível e assim nos encaminhar para o progresso espiritual. Mas, de imediato, a gente tem que trazer um esclarecimento bastante interessante, porque muitas pessoas, principalmente que trazem outras vertentes religiosas, entendem que Jesus é Deus. Vejam, Jesus, tanto no cristianismo quanto no judaísmo messiânico, ele é o Messias esperado, está lá no Antigo Testamento. Messias ou Cristo, tanto no hebraico como no grego, quer dizer ungido, enviado, escolhido, né? E isso a gente tem que ter bem claro. Os espíritas em geral, que são muito afeitos a buscar ler, já tem isso bem claro, que Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus. O que é diferente, nós também somos filhos de Deus. E essa ideia de que Jesus é Deus foi uma interpretação teológica criada pela Igreja Católica lá no 4º Concílio de Latrão, 1215, em que decidiram que Deus era uma entidade com Deus era único, mas eram 3 pessoas na mesma substância. Aí saiu a Trindade Universal, Pai, Filho e Espírito Santo, e o Filho era Jesus. Então era uma coisa muito estranha, foi um ajeito que fizeram para falar de que Jesus era Deus, mas Jesus é uma visão antropomórfica de Deus que não cabe, né? Mas enfim, a situação de que Jesus não é Deus, ele mesmo refere, porque ele referia a si mesmo como filho do homem. E deixou claro essa sua condição de nosso irmão, de filho desse Deus, quando ele dizia lá na passagem de João: eu vou ao meu Pai, ao vosso Pai, a meu Deus, a vosso Deus. Então ele não está se incluindo como Deus. Deixa claro, então, que Deus era Pai dele e Pai de todos nós. Então Jesus é nosso irmão. E o Espírita tem que ter bastante claro isso, de que Jesus não é Deus, ele é Filho de Deus como todos nós. Ele tem uma trajetória, já é Espírito puro, já avançou, tanto quanto um dia nós avançaremos, porque a lei do progresso a todos atinge. Mas quem é Jesus? E a gente busca lá no Emmanuel, no capítulo 1 do A Caminho da Luz, em que Emmanuel fala claramente que Jesus é membro da comunidade de seres angélicos e espíritos perfeitos, em cujas mãos se encontra a direção da coletividade planetária e do sistema solar. Não é pouca coisa, né? Então, vejam que Jesus, na condição de espírito puro, para chegar nessa condição, ele tem que ter uma caminhada multimilenar. E Emmanuel nos informa que ele acompanhou a formação geológica da Terra. Tem ideia de quanto é isso? 4,5 milhões de anos. Quantos zeros tem aí? Muitos zeros.
4,5. A organização do planeta, a implantação da humanidade. Quanto tempo os seres humanos estão na Terra? 2,5 milhões de anos. É muito tempo também. Ele já era espírito perfeito. Informação de Emmanuel no Caminho da Luz. Então, toda a evolução, toda a linha progressiva de toda a humanidade, de todo o planeta, ele acompanhou como governador espiritual da Terra. Por isso que na passagem do João, quando ele diz: glorifica-me, ó Pai, com a glória que tenho contigo antes que houvesse mundo. Ele já está deixando claro. Antes que houvesse mundo, antes que houvesse esse planeta, antes que houvesse esse mundo que nós estamos, porque ele acompanhou. Então já dá para ver a grandeza desse ser. No livro A Caminho da Luz também há uma referência em que o Emmanuel nos diz que o que se refere à evolução de Jesus, ele fala, a genealogia se situa na poeira dos sóis. Vocês têm ideia do que é isso? Poeira dos sóis. É de uma grandeza que nós nem podemos mensurar. Então, na poeira dos sóis que rolam na imensidão do universo. Olha a magnitude desse espírito que chega até nós. E Kardec, lá na questão 625, fala que todo mundo já conhece, é falado muito seguidamente aqui, que o tipo mais perfeito que Deus ofereceu para a humanidade para servir de guia e modelo é o tipo de perfeição moral, é Jesus. Porque é um espírito puro que já alcançou esse grau de elevação no ápice da escala evolutiva. E a vinda de Jesus, ele veio para aquilo que é seu, não veio de como não ocorreu de qualquer jeito. Ele, como governador espiritual da Terra, que orientou todo esse processo, ele tinha também, vinha acompanhando a sua progressão de toda essa humanidade, toda a capacidade de compreensão, de raciocínio, né? Mandando profetas, missionários de época em época, para ir trazendo informação sobre a imortalidade da alma, a concepção de Deus, para que aos poucos essa compreensão se ampliasse, conforme a nossa capacidade de compreensão. Então, Emmanuel, no capítulo 2 desse mesmo livro, começa a nos colocar que quando a humanidade já oferecia condições de raciocínio, de evolução, é que o emissário divino veio em missão, ele mesmo transmitiu o pensamento de Deus. Ele não veio trazer nada de novo. Viram a leitura para poder fazer o encaixe com essas questões aqui? Veio implantar aquilo que já está escrito, que já os profetas já falaram, e os profetas que mais falaram de Jesus, que ele é Messias, que ele estava por vir e como ele viria, dando passagens, alguns sinais do que aconteceria com ele, se encontra lá no Antigo Testamento, Oséias, Miqueias, o Jeremias, o Zacarias, 500, 600, 700 anos antes. Então, a gente vê a grandeza desse ser que chega até nós. No livro Sublime Peregrino, tem lá no capítulo 2, uma informação desse espírito Ramatiz nos dizendo que foram necessários em torno de 1000 anos, para a redução vibratória desse espírito puro, adensando o seu perispírito, para poder rebaixá-lo à condição de se poder encarnar num corpo humano. Então, olha o nível de sacrifício e grandeza que ele, então, para atender às nossas dificuldades, retorna, volta até nós, faz esse sacrifício para se encaixar na nossa vida. E essa autoridade de Jesus, é totalmente moral. Não é uma autoridade das armas, não é uma autoridade do meio material. Ele não veio trazer um código, uma religião estruturada, um código. Por isso que Kardec fala lá no capítulo 1 que ele não era um simples legislador moralista. Ele veio para dar cumprimento às profecias. Esses mesmos profetas que ele mandou vir na frente, anunciando conceitos e informações
para preparar o entendimento quando ele fosse falar de uma forma mais complexa. Então, a sua autoridade era excepcional por ser um espírito puro, por trazer essa missão divina e ensinar ele, revestido de um corpo, de que aquilo que os profetas falavam de lei de Deus era possível, era executível, e ele veio dar testemunho. Por isso que essas frases que fica tão gravado na nossa mente, são frases que não foram soltas de qualquer jeito, elas têm um profundo significado e a gente deve buscá-los, porque tem sentido para a nossa vida, para o nosso progresso. Quando ele diz, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento, que é o que a nossa colega falou, fala da missão de Jesus. Ele não revogou os 10 mandamentos, nem os ensinamentos que lá no Antigo Testamento continham, mas ele veio trazer o sentido essencial, o verdadeiro sentido, adequando aos parâmetros de amor, da verdadeira justiça divina, de misericórdia e bondade. Por quê? Porque naquela época vigia muito essa visão materialista da vida. As regras que eram ditas religiosas eram eivadas de regras da vida material. Mais de 600 regras, que incluíam as relações civis, relações de higiene. Jesus veio falar do cumprimento da lei de Deus. Veio depurar, falar desses deveres que nós temos com Deus, com o próximo, comigo mesmo. E então ele tem que fazer um processo de depuração. Ele não veio negar, ele veio adaptar o entendimento daquela humanidade para aquela época. Então, é óbvio que ele vai combater os abusos, as falsas interpretações, os interesses que existiam dos sacerdotes no templo com aquela vida que recebiam dízimos e se sustentavam daquilo, que diziam que o templo era a casa de Deus e que não tinha outra forma de chegar até Deus a não ser passar pelo templo. Então, criando uma religião cativa. E essa prescrição que ele coloca, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, era extremamente revolucionária. Porque significava que eu não precisava ir lá no templo falar com os sacerdotes, pagar um dízimo ou fazer uma oferenda para que eu tivesse essa relação com Deus. E isso aí não é agradável. Outra frase que nos deixa bem claro essa conjugação de Jesus com Deus, mas que ele não é Deus, e pode ter gerado essa confusão, é quando ele disse lá, aparece em João no capítulo 10, eu e o Pai somos um. Mas somos um não no sentido de ser uma única pessoa, somos um no sentido da profunda e perfeita identidade de entendimento, de valor, de compreensão da lei de Deus que Jesus já aplicava na condição do Espírito puro. A direção de toda a vida humana, ele estaria usando esses preceitos. E que não tivessem dúvida, porque existia essa profunda identidade dele, Jesus, com esse Pai, com esse Deus. E ele sempre colocava uma frase que nos marca muito e que a gente constantemente fala, que é: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Está lá em João. A gente fala muito, muito, muito seguido isso, né? E isso é uma frase que a gente tem que compreender. Qual é essa verdade que Jesus veio falar? A verdade em relação à lei de Deus, não em relação ao fariseu, não em relação ao sacerdote, não em relação à obrigação de pagar o dízimo. É essa lei de Deus, pura, sem mácula, sem interpretações e tendências, deixando claro que quando o ser humano se conduz por essa lei, ele vai produzir o seu progresso e chegar ao seu bem-estar, à sua felicidade plena. Então, ele vai começar a mostrar que o progresso moral, de uma forma lúcida e clara para todos os seres humanos, passa pelo conhecimento dessa verdade. Mas não é a verdade do fariseu, não é a verdade do sacerdote, não é a verdade do levita, a verdade sobre a lei de Deus. Por isso que ele diz a verdade liberta, porque ele desalgema
o ser humano que ficava preso a regras de comportamento, de civilidade, de dízimos, de oferendas, e lança sobre o indivíduo a responsabilidade que ele passa a ter, com as suas consequências, sobre o seu próprio progresso. Porque até aquele momento, Deus vai me salvar, alguém vai me salvar, e Jesus deixa claro, faça você, progrida você, a responsabilidade é sua. Então, quando ele coloca lá em João, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá luz, é essa luz do entendimento, de iluminar a consciência, que é um trabalho incessante que a gente faz constantemente ao longo das nossas encarnações. Dissipar a treva da ignorância cada vez que nós temos uma experiência, nos tornamos melhor, aprendemos sobre alguma coisa, a ausência do bem que eu tinha em relação a uma época, eu vou lá, vivo uma experiência, sofro, faço o registro, isso não é bom, o caminho é esse. Então vou criando esse conhecimento, essa luz, e aí é não andar em trevas, não andar na ignorância, agir e fazer com plena consciência de que estou ou não estou me adaptando à lei de Deus. E nós temos uma sentinela que nos avisa constantemente quando estamos errados. Quem é? A consciência. Né? A gente fala aqui, a consciência daqui, né? Como se estivesse na caixa. Mas é a consciência por quê? Porque ali estão escritas as leis de Deus. Eu posso não querer ouvir a minha consciência, mas ela é a sentinela que vai me avisar. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, não é o pão do corpo, é esse pão espiritual, esse sentido espiritual, esse alimento essencial que nós viemos buscar aqui. Todos nós fizemos as nossas tarefas, resolvemos as nossas coisas no mundo, mas chega um momento que nós viemos nos alimentar como seres humanos, como seres espirituais, que é mais do que a carne. Então, o pão da vida é esse sentido espiritual, esse alimento essencial para que eu tenha os meus parâmetros espirituais, morais, para dignificar a minha vida, para me relacionar com as demais pessoas. Aí eu estou crescendo, avançando e progredindo. E quando ele diz, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão, é de uma magnitude tremenda, porque a gente vai verificar historicamente, olhando a cronologia dos fatos, quando ele falou isso. Qual era o estágio moral da humanidade naquela época? E esses ensinamentos, essas informações são extremamente atuais, porque trata da essência e da moral da conduta do ser humano. Então, essa grandeza, essa magnitude, essa universalidade do ensinamento de Jesus, ela não se perdeu com o longo do tempo. Ela não ficou na crônica para uma época que não vale mais. Ela é muito, muito atual, porque é de ordem divina e ela é de ordem universal. Isso quer dizer, não vale só para a Terra, não vale só para Júpiter. São valores universais. Amor, harmonia, paz, o universo todo vai buscar essa mesma direção. Nós, na nossa ignorância, estamos agora catando essas informações, tentando dar sentido, mas por isso que diz, as minhas palavras não passarão. Porque ela é uma mensagem atemporal, ela não está cristalizada lá no passado. E como ele disse, pode haver quem conteste se ele fez tais fatos, se ele caminhou sobre as águas, se ele fez milagres, mas uma coisa é incontestável, todos os seus ensinamentos de ordem moral, porque ele veio trazer a verdade, que é a informação limpa, pura, sem mescla, sem mais interpretações da lei de Deus. Então o tempo vai passar, as civilizações vão cair, mas esses ensinamentos de Jesus se cumprirão na Terra. Temos tempo calendário, não sabemos dizer que quem possa fazer isso é uma aventura, mas se fala em transição. E a transição não é que vai ter uma catástrofe, vai morrer 250 mil pessoas, é a transição moral que a Terra está fazendo.
E quando ele veio a esse tempo atrás, ele já reformulou muitas coisas, e uma delas era a própria visão de Deus, que Moisés via e mostrava como um Deus punitivo, muito guerreiro, dominador, e ele traz um pai amoroso, ele traz a figura do pai de amor. Então ele aperfeiçoou a ideia de Deus. Isso já era diferente, não era o Deus de Moisés, o Deus vingativo, é esse Deus soberano, mas bom, protetor, generoso, pai. Ele antes nos mostrava um pai impositor, que era vinda através de Moisés. Depois Jesus nos fala do pai comum, o meu pai, o vosso pai, deixando claro que nós somos irmãos. E se essas informações forem bem entendidas e bem aplicadas, assimiladas, isso muda a face moral da humanidade, porque ao olhar para o lado, ao olhar para frente, eu estarei vendo um irmão meu. E como é que eu trato o meu irmão? Como é que eu sinto o meu irmão? Então abre um caminho imenso para a fraternidade. Mas alguém vai dizer, mas 2000 anos ainda não se resolveu, tem muito trabalho para ser feito. Muito trabalho, nós temos muito trabalho, provando por nós mesmos essa conduta. Ele também foi um revolucionário, por exemplo, na relação dos costumes, quando ele fala pagar o mal com o bem. O orgulhoso dizia, mas que absurdo, dar a outra face. O orgulhoso jamais vai fazer isso. Mas ele está mostrando a coragem moral, e isso nem entrava na cogitação das pessoas. Foi um revolucionário humanitário pela oposição pelos pobres, pelos doentes que eram jogados fora do muro lá, considerados impuros, né? E ele vem, inclusive, fazendo uma revolução moral em relação às próprias mulheres, em que ele conversava publicamente com a mulher que não podia conversar, porque ela era considerada inferior, só podia conversar com uma família dentro de casa. Quando ele fala com a mulher, ficava tirando água, né? Samaritano tirando água. Os discípulos, como conversaste com ela? Então, olha como ele vai recuperando. Quem é a primeira pessoa que enxerga o Cristo ressuscitado? Foi João? Foi Pedro? Foi Maria de Magdala, uma mulher. E ele aceitava elas como discípulas na comunidade, não para se submeter à ordem ou ao poder dos outros, não. Como colaboradora no círculo de seguidores. Então, ele vai fazendo esse processo de reerguimento, de aceitação. Não fazia discurso, ele agia e demonstrava como fazer. O Deolindo Amorim tem uma frase lá no livro O Espiritismo e os Problemas Humanos que fala: os ensinamentos de Jesus, impregnados de mansidão e humildade, foram revolucionários e se opuseram à ordem dominante, aos costumes da sociedade da época. A mensagem do Cristo trouxe uma revolução moral e espiritual, pondo abaixo velhas concepções da época, e por isso mesmo foi perseguido pelos dominadores. A mensagem de Jesus não veio para acomodar, acobertar erros e injustiça, a despeito de toda a força do Império Romano e da cultura judaica também. Revolucionou ideias e costumes, mas é a revolução do pensamento e do coração, nunca das armas nem do ódio. Então, dá para ver que essa revolução é uma revolução moral. E pensem aqui que nós, brasileiros, temos uma missão muito séria. Quem lê o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vai ver o que está posto ali é tão sério e tão grandioso que a gente não pode malbaratar a oportunidade de ter nascido no Brasil. Porque o próprio Emmanuel, no prefácio dele, coloca que as origens da formação da pátria do Evangelho explica a missão espiritual do Brasil no mundo moderno.
Não é pouca coisa. Nós estamos vivendo uma transição que está espocando guerra por todo lado. O Brasil está destinado a facultar ao mundo uma expressão consoladora de crença e fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do planeta. Vamos lá nas estatísticas e olha, qual é um dos maiores países católicos? Brasil. Quais são qual é o país com maior índice de espíritas ativos? É na França onde surgiu? Não, lá vigiam a vertente científica. Aqui é da caridade. Quase todas as casas espíritas trabalham a caridade, o socorro aos desvalidos de toda ordem, não só material e espiritual. E diz, por fim, lá no Esclarecendo, na parte chamada Esclarecendo, que Jesus transportou da Palestina para o Brasil a árvore do seu evangelho. Tem um significado isso aí, né? Não é uma árvore ser biológica, é essa estrutura espiritual para fazer florescer e frutificar em obras de amor para todas as criaturas. Na tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda. O que é a vanguarda? O que vai na frente, que vai abrindo caminho na missão evangélica diante dos povos. Olha, não é pouca coisa isso aí. No plano espiritual, Jesus e Ismael, para quem não sabe, é aquele espírito que é o espírito guardião do Brasil, trabalha com Jesus no projeto para o Brasil. Acompanha a evolução espiritual da nossa parte. Então, dá para ver que esses ensinamentos que cada um de nós vai acessando quando lê um livro, quando assiste uma palestra, quando entra num grupo de estudo, não é um esforço em vão. Parece assim que alguém vai levar para frente essa missão e eu vou ficar ali vendo a banda passar, vendo o que dá. Não. Todos nós temos um objetivo espiritual para atingir nesse grande projeto que está criado no Brasil. Os trabalhos da Casa Espíritas, os trabalhos dos grupos de estudos, da infância e da juventude, das famílias, todo esse movimento está ali alimentando esse grande projeto, dessa tarefa de evangelização do planeta. E isso tem um efeito multiplicador imenso, porque cada um que sai daqui vai falar com o outro, vai se tornar melhor, o outro vai reagir melhor. Esse processo ele é silencioso, ele é contínuo, mas cada um de nós tem essa obrigação. Então, para encerrar, só para dizer e relembrar de novo que os nossos tempos atuais nos trazem atribuições de progresso moral nessa transição planetária. E esse período é de profunda reflexão, porque está havendo modificações morais, e nós temos que optar se nós vamos continuar sendo o homem velho, com velhos valores, que tem gerado tanto sofrimento, ou eu vou fazer esse trabalho interno de me adaptar, de me educar, de ir buscando esse paradigma, porque se Jesus é a luz do mundo e o caminho que ele traz é de verdade e vida, o que me resta fazer? Ficar parado num tempo, cristalizado em atitudes que não quer mudar, e depois receber um convite, bilhetinho azul, meu amigo, o bonde lá para o mundo primitivo está passando, por favor, vá em frente que o senhor vai receber um downgrade. Eu quero um upgrade, eu quero ir, melhorar. Então o caminho que conduz esse progresso, essas verdades, tem que estar todo ele alinhado com essa lei de Deus que nos dá essa plenitude espiritual. Nós estamos momentaneamente do corpo, mas nós somos seres espirituais. Nós estamos no mundo, mas não somos desse mundo. Eu me preparo aqui com todas as experiências que eu venho aqui buscar, mas a minha casa me espera lá, para fazer um novo ciclo. Então, nós temos que ir pensando, nos adaptando, nos educando, e nós vamos chegar lá. A rapidez com que cada um vai andar vai depender de cada um de nós. Mas, fé e vamos prosseguir. Obrigado a todos. Devolvo a palavra para a coordenação. Obrigado.
que nos ampara sempre. Obrigada, Senhor. Queremos então, neste momento, com o coração e a mente totalmente voltado para a espiritualidade, orar pelos nossos irmãos, aqueles que já partiram para a verdadeira vida, que foram antes de nós, quiçá, preparar o terreno para nós, quando chegar a nossa vez. Mas que eles tenham a certeza de que estão amparados, que Deus, nosso Pai, não nos deixa órfão nunca. Queremos, Jesus, orar por os nossos familiares que já partiram antes de nós, que eles tenham a certeza que um dia estaremos todos juntos, aqui na terra ou no mundo espiritual, como for necessário para o nosso adiantamento. Muito obrigada, Senhor. Queremos, Jesus, orar pelos nossos irmãos suicidas, por aqueles que não tiveram o conhecimento do Teu Evangelho, que eles possam ser amparados, ajudados, tendo a certeza de que terão novas oportunidades. Obrigada, Senhor. Queremos orar por aqueles que nós colocamos os nomes nas caixinhas, os desencarnados e também pelos encarnados. Que todos eles, neste momento, estejam recebendo uma visita fraterna de espíritos bons e consoladores. Jesus, que os nossos irmãos de jornada, aqueles que se encontram nos hospitais, em um leito de dor, nos asilos, nos manicômios, nos orfanatos, nos presídios, nas ruas, todos irmãos nossos, que eles encontrem o seu caminho, que uma mão amiga possa ser estendida e que eles vejam e sintam a tua mão. Obrigada, Senhor. E neste momento queremos orar pelos nossos lares. Que a nossa casa seja toda magnetizada por esses fluidos de harmonia, paz, saúde e equilíbrio. Que todos que convivemos nesta casa possam ser abraçados por espíritos bondosos e consoladores. E se porventura algum irmãozinho desencarnado se encontre na psicosfera da nossa casa, que ele venha para cá, para essa casa de amor, para ser amparado, ajudado e esclarecido como nós. Muito obrigada, Senhor. E nós que aqui estamos, com o coração cheio de gratidão, queremos receber o passe, no passe, tudo aquilo que precisamos e merecemos. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja.